está aqui também. Estou aqui perto, moro em São Bernardo do Campo. Então fui uma criança que cresceu descendo para a Baixada. Estou bem familiarizado aqui. E eu acho que eu trabalho com quadrinhos há mais de 20 anos. Uma carreira longa. Eu comecei com 14 anos de idade. Eu fazia uma revista que eu acho que a maioria aqui não deve conhecer, só os mais velhos. Chamava Histórias Reais de Drácula, da antiga Block Editora. Você lembra? Comecei fazendo isso com 14 anos. Tinha a revista Mestre Kim também. No Mestre Kim, é verdade, essa época aí. Eu peguei o final da Block. A Block já estava para falir, para fechar. Eu costumo até brincar que eu fui, acho que o artista que foi pé frio em tudo quanto é editora que eu pisei. Quando eu comecei na Block Editores, logo depois ela faliu. Aí eu entrei numa agência publicitária com 15 anos, fiquei um ano nessa agência, não vai ser surpresa, ela faliu também. E aí eu fui pro Maurício de Souza. Com 16 anos eu entrei no Maurício de Souza, fiquei por lá por 3 anos. Como o Maurício de Souza era um pouco mais forte, ele aguentou o rojão, mas quase quebrou. Foi numa época que o Maurício estava muito ruim, que eu sei que depois que eu saí ele terceirizou todo mundo. Então o negócio estava ficando feio naquela época. E com 19 anos eu entrei no mercado americano fazendo Ghost, da Dark Horse. Fiquei um ano e meio fazendo Ghost, a editora não faliu, mas o título foi cancelado por baixas vendas. Aí depois eu fui para uma editora chamada Chaos Comics, por onde eu fiquei mais tempo fazendo Lady Death, uma personagem, uma branca, fiquei 5, 6 anos mais ou menos fazendo Lady Death. E outras coisas pequenas, um título aqui, um título ali para editoras grandes como Marvel, Filmins, né, que a gente chama. E a editora, para não vai ser surpresa para ninguém, faliu. E nessa época, eles tinham vendido os direitos da Lady Death para CrossGen, uma editora na época muito famosa, estava muito popular, tal. Ela comprou a personagem e eu fui trabalhar para essa editora fazendo para o relançamento da Lady Death, que na época teve um destaque bacana, tinha sido a revista mais vendida da editora, e foi nessa época que eu recebi a proposta de trabalhar com a DC, com o Superman. E eu lembro que na época eu tive algumas propostas. Uma foi da editora, da própria editora, da CrossGen, para continuar com a Lady Death. Uma proposta da Marvel para fazer Demolidor Ultimate, na época do filme do Demolidor. E a outra era fazer o Action Comics. Ufa. Para fazer o título do Superman, que era o Action Comics. Não tinha muito o que pensar, né? Porque era Action Comics, era Superman, era o título de infância. Até porque Demolidor Ultimate nunca aconteceu e a CrossGen faliu. Graças a Deus, acho que a macumba na DC é boa e ela não quebrou, tá lá firme e forte há muitos anos. Eu consegui tirar esse pé frio. E tô aí, nunca parei, tô na editora na DC, acho que já há quase 10 anos trabalhando com a DC Comics. Acho que eu já fiz um pouco de todos os personagens populares aí, já fiz. Na Marvel já fiz X-Men, já fiz Homem de Ferro, já fiz Hulk. Na DC já trabalhei também com quase todos os personagens, Superman, Batman, Mulher Maravilha. Não os títulos específicos, mas já trabalhei com os personagens em determinadas histórias. E eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com quadrinhos, acho que eu nunca parei. Sempre foi constantemente trabalhando nesse meio e estou aí. Eu acho que quero continuar ali até me aposentar. Legal. Quem trabalha com quadrinho ou desenho ou tem vontade de trabalhar, levanta a mão, por favor. Tá, tem bastante gente. Então, como é que você conseguiu chegar ao mercado americano, assim, os meandros? Tá? Eu acho que muita gente quer saber como poder tentar. Parte disso foi abrir mão da minha vida social. Porque é engraçado, porque eu acho que realmente, lógico, um pouco de brincadeira nisso. Não, porque realmente é uma profissão que dedica muito tempo. Muito tempo. Claro que à medida que você vai ganhando experiência,
seu ritmo de trabalho e a forma como você trabalha vão se tornando mais fáceis, você vai ganhando mais agilidade. Mas para quando você está começando, realmente isso demanda muito tempo, muita dedicação. E é realmente um trabalho assim você tem que aceitar isso ou você nem começa. Você vai perder muitas horas do seu dia em cima de uma página. Eu não estou falando 4, 5 horas. Você vai perder 8, 9, 10, 11, 12 horas do seu dia, muitas vezes trabalhando em cima de uma página. Você vai perder feriado, você vai perder final de semana. Quando você está começando, realmente é muito difícil você conseguir um ritmo de produção muito bom, porque você não tem normalmente você não tem essa experiência. E às vezes a experiência que você tem não é o suficiente para quando você cai numa produção realmente industrial, né? Que o mercado pede. E a não ser que você faça outros caminhos que te exija menos da sua produção. Existem artistas que foram por outros caminhos, que nós temos os Gêmeos, o Rampar, o pessoal que foi por outras vertentes, só que você tem que também perceber que eles não vivem só de quadrinhos. Se você quer viver só de quadrinhos, vai demandar muito tempo realmente do seu mercado. Para você ter uma ideia, uma história que aconteceu comigo, quando eu comecei, eu entrei no Maurício de Souza com 16 anos e na época começou até a imigração brasileira no mercado americano, né? Que era o Roger Cruz, o Deodato, o Marcelo Campos. E por coincidência, o estúdio era perto do estúdio do Maurício. O estúdio do Maurício é na Lapa. Eu moro em São Bernardo do Campo, aqui 40 minutos daqui. São Bernardo para Lapa é quase 2 horas de condução, é longe. Só que por sorte o estúdio do Art Comics era perto do Maurício. E eu fiquei sabendo disso e falei, não, eu quero tentar. Eu sempre trabalhei com quadrinhos, eu gostava de fazer quadrinhos infantil. Só que meu sonho era fazer super-herói. Eu sempre quis ser desenhista de história em quadrinhos de super-heróis. E eu comecei a levar meus trabalhos nessa editora, né, nesse estúdio, no Art Comics, que era 15 minutos do Maurício de Souza. Eu sei que eu passei quase um ano fazendo esse caminho do Maurício de Souza pro Art Comics para poder ser avaliado, trabalhar o meu desenho, evoluir o meu desenho. Eu fiquei um ano nisso. E eu tive a chance, o que é irônico. Meu primeiro trabalho foi a Ghost, que era da Dark Horse, ela seguia uma linha de trabalho diferente do que era do mercado pedia na época, que era a época do Jim Lee, né? Os vários estilos de Jim Lee. Tudo era Jim Lee. E a Ghost seguia uma linha artística diferente, seguia uma linha artística mais clássica, o Adam Hughes, tudo. E eu nunca segui linha Jim Lee. Mas eu era ruim. Eu acho que eu só consegui pegar o trabalho porque eu era, de todo mundo que apresentou o desenho, o único que não seguiu o estilo de Jim Lee. E isso é verdade, eu acredito piamente nisso. E hoje eu olho esse trabalho, realmente ele era ruim. Mas não era Jim Lee, né? Seguia uma linha diferente. Eu acho que era isso que os caras queriam, algo que não seguisse o que estava na moda. E eu peguei, na época, 4 revistas, uma revista para fazer. Peguei uma revista. Só que eu trabalhava no Maurício de Souza. E o Maurício de Souza, ele era estilo estúdio, você batia ponto. Trabalhava no local. É óbvio que eu não podia fazer aquela edição que eu tinha conseguido no estúdio. Eu ia perder meu emprego. E então o que eu fazia? Eu trabalhava até as 5 horas da tarde no estúdio do Maurício, pegava minha condução, pegava o ônibus umas 5h30, chegava em casa umas 7h30, 8 horas, começava a fazer a história, ia terminar 1 hora da manhã, mais ou menos, quase 2 horas, dormia, acordava mais ou menos umas 5h30, que era a hora que eu acordava para pegar o ônibus para ir para o estúdio do Maurício. Eu lembro que eu passei quase um mês dormindo uma média de 4 horas e meia, no máximo. Era o meu tempo de sono durante a semana, para conseguir fazer aquela única história. Não preciso dizer que eu dormia em qualquer canto. Eu dormia no estúdio do banheiro, eu passava a manhã dormindo no banheiro do estúdio do Maurício. Porque era muito cansativo, mas eu consegui terminar aquela história. E eles me propuseram mais
4 histórias, mais 4 revistas, né? E eu falei, não vou aguentar. Ia ser humanamente impossível. Eu já tinha gastado toda a minha energia para conseguir trabalhar no Maurício de Souza, pegar a condução, voltar para casa, começar a trabalhar na outra edição, para poder dormir, acordar e voltar para o estúdio do Maurício. Já tinha me consumido. Falei, não vou aguentar. Aí, conclusão, o estúdio do Art Comics tinha um quartinho de fundo, um muquifo, que tinha uns colchãozinhos, não sei se alguém já, acho que ninguém nunca desse limite tivesse aquele ia saber. Era um quartinho, cheirava a mofo, tinha uma beliche, tinha aqueles colchãozinhos de guerra, sabe? De vez em quando, os artistas dormiam lá para poder cumprir alguns prazos. Só que eu tive a ideia de passar o mês lá. Claro, eu ia economizar 2 horas de condução, porque o Art Comics era 15 minutos do Maurício de Souza. Eu falei, não, vou dormir no estúdio. Pra você ter uma ideia, isso não é mentira, o estúdio tinha um fogãozinho muito velho e uma única leiteira sem cabo, que era onde eu preparava o meu jantar, que era enlatado todo dia naquele fogãozinho. E era engraçado que assim, eu nunca estava sozinho, tinha um pessoal que costumava ficar até tarde, então era muito divertido, era algo legal. Mas eu estava muito cansado, mesmo dormindo no estúdio, porque eu estava dormindo mal, num lugar ruim. A história, precisei de ajuda para terminar aquela edição, a minha segunda edição, ficou uma bosta. Ficou pior do que a primeira história, porque teve muitas mãos ajudando, eu já estava fisicamente esgotado, fisicamente, mentalmente, já não conseguia trabalhar nem numa edição e nem no Maurício de Souza. Aí eu cheguei pro Elcio, que era o dono da editora naquela época, e perguntei, Elcio, se eu largar o Maurício de Souza, você me garante mais trabalho? E ele me falou, não. Foi assim mesmo, foi exatamente essas palavras. Se eu largar o Maurício de Souza, você me garante mais trabalho? Ele, não. Não posso, não tenho como, vai depender de você. Isso não é certo. E na época, pra mim era complicado, porque o Maurício de Souza tinha carteira assinada, plano de saúde, vale-refeição, ajudava financeiramente em casa, né? Meu pai era um aposentado, estava com problemas financeiros em casa, então era uma decisão muito complicada, né? E era garantia, tinha férias, 13º. Só que nessa hora eu não pensei em nada disso. Eu falei, dane-se. Eu pedi as contas do Maurício de Souza e fiz de tudo para poder fazer o meu melhor trabalho com as outras edições que eu ainda tinha garantido. Graças a Deus deu certo, os caras gostaram, eu continuei naquele trabalho e nunca mais parei. Mas essa historinha que eu tô contando não é por uma questão, olha como ele sofreu, não sei o quê. Não, não é uma exclusividade minha. Muita gente quando começa, pena mesmo. E não tem retorno, muitas vezes financeiro. O retorno financeiro demora. Às vezes você precisa fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo para poder conseguir produzir aquilo que você curte. Só que você tem que se dedicar muito. Se você não está preparado para se dedicar e passar por essas dificuldades, que não são exclusivas minhas, nem tenta. Usa realmente quadrinhos para hobby, porque realmente vai te demandar, vai exigir. E quanto mais profissional você vai ficando, melhores trabalhos você vai pegando, mais popular o teu trabalho vai ficando, maior vai ser a exigência sobre o teu trabalho, maior vai ser a exigência do público sobre o teu trabalho. Então você, assim, de certa forma, você não cansa nunca. Quanto maior o seu page rate, que é o seu preço por página, for, maior vai ser a cobrança em cima daquilo. Então não é um trabalho só diversão. Não é aquele trabalho que você vai e bate o seu ponto e você tirou suas férias no final do ano, o trabalho foi esquecido. Você sempre vai estar sendo cobrado de forma pessoal, se cobrando da melhora do seu trabalho, como você vai estar sendo cobrado pelos outros. Porque é engraçado, trabalhar com quadrinhos, com arte em geral, seja em música, seja em teatro, a crítica em cima do teu trabalho é como se fosse uma crítica pessoal. Porque o que você faz é aquilo que você acredita, é o seu melhor. É você ali. É uma representação sua daquilo que você
gosta. Então, alguém falar que não gosta daquilo, é como se estivesse falando de você. E não, você tem que saber separar, porque você sempre vai ter críticas boas e críticas ruins. Em geral, hoje em dia, na época da internet, você vai ter mais críticas ruins do que críticas boas, porque vai ter muita gente querendo só sacanear. Isso acontece em qualquer trabalho. Então, se você também não tem essa visão pessoal da coisa, sabe, não, é profissional, eu sei que o prof tem, vai ter as críticas, você também desiste, porque senão você vai encanar, vai travar e não vai conseguir produzir. Então você tem que estar bem preparado nesse sentido. Então eu costumo falar, trabalhe como um profissional, mas curta o que você está fazendo como um fã. É a melhor forma, e separe a crítica disso. Porque acho que é um pouco disso. Eu acho que eu fugi completamente da pergunta, eu nem lembro mais.